pastor Fábio, presbítero Fábio, função pastoral. Deus abençoe o senhor. Eu poderia até falar um pouquinho do que Deus já tem usado, companheiro, para mim abençoar e me ajudar. E uns 4 ou 5 anos atrás, sem que ele soubesse e eu não tinha falado. Mas Deus faz assim. Só que também teve uma época atrás, em Santa Rita do Planalto, Itaém, que um pouquinho de conversa com o companheiro, ele me falou que estava lá na minha juventude, que ele também foi dias atrás, viu? Não fica calculando muito não, foi dias atrás, 99, 2000, dias atrás. Não usa muita matemática para você não perder o foco de Gênesis 3:20. Estava lá, foi benção. O senhor até lembrou de 10 almas que Jesus, por bondade, salvou. Glória a Jesus, gratidão, o senhor tem me ajudado. Os demais companheiros aqui, eu conversei com o presbítero Floresvaldo, conhecido como cantor Floresvaldo. O cantor Floresvaldo é um homem de Deus, já rodou esse Brasil todo. Deus seja louvado na sua vida. Minha mãe não é a cantora Uezinha, não. É a irmã Uezinha, mas não é cantora. É pessoa simples. Meu pai me disse, lembra do senhor, lembra da vossa esposa, lembra da vossa família, Deus abençoe. Presbítero Pedro Mendes, meu vizinho, já uns dias atrás, presbítero Pedro Mendes, até um tempo no Teixeirinha, foi dias atrás. Eu tinha 14 anos de idade, viu? Deus abençoe o senhor, revê o senhor aqui hoje, a benção. Companheiro, chama de obreiro Jairo, chama de pastor Jairo, o senhor fala que o que chama é benção. Então Deus abençoe, gratidão. Obrigado aí também, tem me ajudado muito, viu? Tem me ajudado muito. Eu não vou falar detalhe aqui da ajuda, mas só sabe que o senhor me ajudou. E aqui, eu tenho que louvar a Deus, a consideração que eu tenho. A mensagem está aí para pregar, vamos pregar agora. Mas eu não posso chegar numa casa e não agradecer, pelo menos, entre aspas, os donos. Eu sei que o dono da casa aqui é Jesus, mas eu estou usando aqui um pouco que você está entendendo, para voltar de novo. Estou usando isso aqui para voltar de novo. Pastor Edilei, para quem não sabe, é cunhado. A minha esposa, cadê? Está ali. Nós estávamos na congregação, uma das maiores congregações de Teixeira. Você que não foi lá, está convidado. Viu? Congregação abençoada. Eu acho que hoje passou de 5 crentes lá. Congregação enorme. Depois você vai lá. Eu te convido lá na sede. Viu? Na outra sede. Cidade de Deus 2, um igrejão. Vai lá nos ajudar. Pastor Dirley, Deus abençoe o senhor. Deus abençoe. Minha esposa veio me guiando de lá para cá, por mais que o companheiro presbítero Fábio me indicou aqui, mas ela me enviou aqui, até procurou o carro do pastor Edilei para ter certeza que era aqui, mas só vitória. Deus abençoe. Agora vamos para a Bíblia. Isso aqui é só para a gente poder. Maravilha. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Deus abençoe as irmãs. É culto com a participação das irmãs. Deus abençoe as irmãs por toda a organização. Gênesis 3 e 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Eu disse para você que a gente ia ler mais de dois versículos. Gênesis capítulo 24. Versículo de número 'Tá. Gênesis, eu falei 24. Pense. Vamos um pouquinho mais na frente. Vamos lá para o 38. Fique em paz. Eu te falo aí como é que Deus trabalha. Depois você vai entender. Gênesis 38, versículo 24. Só o versículo 24, mas é mais de 2 versículos que nós vamos ler. Mais de 2.
Você está sentado, fique na benção. Sentado, você vai ficar na benção. Gênesis 38, versículo 24. E aconteceu, aqui é questão de Tamar, viu? Que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está em adultério. Então disse Tamar: tire ela para fora, para que seja queimada. Agora tem um versículo, isso, 29. E aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, está falando das crianças que ela teve, e eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido, sobre ti é a rotura. E chamou o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. É mais de 2 versículos. Vai lendo comigo, para nós finalizar daqui a pouquinho. Gênesis, capítulo de número 25. Glória a Jesus. Versículo 28. E amava Isaque a Esaú, porque era da caça e era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E, já finalizando a leitura, Gênesis, capítulo 27, versículo 11. Disse Jacó para Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu sou varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim a maldição e não bênção. E a sua mãe disse: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Então somente obedece a minha voz e vai trazer o que eu estou mandando você trazer. Mais 2 versículos a gente finaliza. Esther é o penúltimo. Livro de Esther. Esther capítulo 4. Versículo 15. Disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não come, não bebe por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Se for para mim morrer, eu morrerei. E o último, João Evangelho 19, versículo 25, e a gente finaliza a leitura. João Evangelho capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Se você entendeu ou não, mas diga amém. Queridos, eu sei que na atualidade, ler mais de um versículo, ou às vezes a parte A, ou às vezes a parte B do versículo, costuma, logicamente, saber quem é o pregador. Se lê uma parte A, ó, esse aí é pregador da atualidade. Se lê
no capítulo 2, isso aí é do Antigo, mas você entendeu que ler Bíblia não faz mal a ninguém. O que Deus colocou no meu coração, dentro desses textos todos aqui, tem um título para você e para mim e para nós nesta noite. Esse título de tema é: a decisão é sua. Você vai entender. A decisão é sua. Você vai entender isso. Os textos que ora foram lidos mostram mulheres. Hoje é um culto de senhoras, mulheres, com a participação, que tem liberdade de escolhas, pode escolher fazer o que achar bem que seja feito, e portanto sempre se lembra que a decisão é do homem, e as consequências aí é outra, mas a decisão é da pessoa. Nós lemos o primeiro nome de uma mulher aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 20, que recebeu o nome de Eva. Sei que aqui está cheio de pregador, isso é bênção, a gente sabe disso. Dos bons, a gente prega por bondade. De cós salteado, todo mundo já tem uma noção. O pastor Fabiano, no mínimo, vai falar alguma coisa lá do erro da irmã Eva e tal, ok? Mas o que eu quero que você entenda é que a decisão de uma pessoa não depende de quem está à sua direita e não depende de quem está à sua esquerda. A decisão é sua. Lá no Éden, Deus deixou isso claro. Todos sabem perfeitamente que no primeiro dia disse Deus haja luz, segundo dia disse Deus haja expansão, terceiro dia disse Deus haja porção seca que se chama terra, quarto dia que haja sol, lua e estrelas, quinto dia haja vida, logicamente nas águas, os seres aquáticos começaram a surgir, ainda no quinto dia, encha os céus de aves e voam, e assim foi. Tudo isso para mostrar que Deus criou todas as coisas. E no sexto dia, Deus disse: produz a terra todos os tipos de animais. E foi saindo da terra cachorro latindo, foi saindo da terra tudo que é tipo de animal que você conhece por aí, saindo da terra, foi saindo serpente da terra, foi saindo todo tipo, jumento da terra, foi saindo todos os tipos de animal. E Deus disse: produz a terra também todos os tipos de répteis, e foi saindo os répteis da terra rastejando. Alguns não dá nem para falar nome dos répteis quando a pessoa está jantando, porque senão tem um apetite, a pessoa perde, mas saiu tudo da terra, foi saindo répteis e foi saindo animal, tudo no sexto dia. E ainda no sexto dia Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os répteis que se arrastam e se movem sobre a terra. Ok, Deus disse, veio na terra, pegou pó, pegou barro, pegou água, molhou, fez boneco, deitou no chão, e daqui a pouco soprou em suas narinas o fogo de vida, e o homem foi feito uma alma vivente, e aquele que não falava passou a falar, começou a andar. É um homem andando com espírito, alma e corpo. Não é novidade para ninguém. Ok, está no Éden. Deus já tinha feito o Éden, não é novidade. Já tinha plantado tudo no Éden, trouxe tudo para o homem dar nome, novidade para ninguém. Trouxe os animais, seu nome é tal, répteis, seu nome é tal. Deu nome para os répteis, deu nome logicamente para as aves tal, deu nome é galinha, deu nome é galo, e foi dando nome para tudo. E os animais, teu nome é girafa, teu nome é zebra, tal, deu nome para tudo, novidade para ninguém. Aí, quando ele ia dando nome, tinha macho, tinha fêmea, tinha macho, leão, leoa e tal, mas quando olhava para ele, não tinha fêmea. Para os animais, tem nome para macho e tem nome para fêmea. Para as aves, macho e fêmea. Répteis recebia nome de macho e tinha fêmea. E para ele, não tinha nome para fêmea. Por que não tinha fêmea?
Não é bom. Não é bom. Que o homem seja só. Novidade para ninguém, você já sabe de qual é o seu diabo. Deu uma anestesia no homem. O homem que achava que era o grande, que nunca foi, caiu, foi para o chão. Jeová abriu espaço no homem, não é novidade para ninguém. Abriu, o homem abriu. Você sabe melhor que ninguém. Abriu. Colocou a mão dentro do homem e arrancou de lá de dentro um negócio chamado osso. Olha, pastor, é costela. Aí costela é o quê? Tirou de lá de dentro do homem. Fechou a carne. O homem estava anestesiado. E Jeová já tinha feito tudo completo. Já acordou o homem, ele já acordou. E quem estava na frente dele? Novidade para ninguém. Ela, a irmã citou aí. Ela. Pronta. E aí, olhou, gostou, já casou na hora. Casamento, questão de segundos. Já olhou, já gostou. E aí, Jeová? Já gostou? Gostei, casou. Já casou. Primeiro casamento, novidade para ninguém. Ok. E aí, o primeiro poeta já citou a poesia para a mulher. Adão. Essa é chamada de varoa. Porque do varão foi tomada. Ela é osso dos meus ossos. Que palavra bonita para quem está casando agora. Ok. Só maravilha. Só palavra de love. Eita glória. E aí, espere um pouquinho. Espere um pouco. A situação só maravilha, só maná. Vai morar onde, Jeová? Já está pronto, meu filho? Já entra na casa, Éden. Sua casa é o Éden. E já tem luz, já tem. Lógico que já tem. Já tem luz no sol. E água, já tem água encanada. Você sabia que Jeová encanou a água? Onde é que é isso, pastor? Não fala encanou. Cano naquela época era diferente. Mas já passava água lá dentro do Éden, meu irmão. Era um braço de rio. Só faltou colocar água na boca do homem e da mulher. Só faltou colocar uma torneira dentro da boca do homem e da mulher para beber água. Já tinha água lá dentro, meu irmão. O homem não encanou nada. Eu nunca vi um camarada casar e topar tudo de mão. Tudo pronto. O camarada casou e não gastou nenhum. Não, você não entendeu. O camarada casou e não gastou nenhum. Não pagou nada, nem o nome no cartório. Não pagou nem o nome no cartório. Não pagou, não centavo. Pagou nada. Nada. Então a taxa no cartório para pagar. Mas ele não pagou não. Pagou nada. Comida, já estava plantado. Nunca vi um camarada casar e já tem comida. Sem que ele precisa comprar. Lá já tinha. Era só chegar e comer, meu irmão. E água, já tinha. E luz, já tinha. E casa, já tinha. Mas parece que tudo que vem fácil costuma não ser valorizado. Parece que tudo que vem assim com uma facilidade não se valoriza. Só sobrevive. Mas ele trabalhava mais suave, né? Já estava tudo plantado, mas ele tinha que cuidar, lógico que tinha, no mínimo que ele podia fazer, meu irmão. Já casou e não teve que comprar casa, já tinha no Éden. Casa natural. E o tapete de jardim. Não precisava de sandália. Qual sandália? Para que sandália em Eva? Para que sandália em Adão? Era de pé no chão. Para que andar? Calçado? Não precisava. Não tinha. Não precisava. Era tudo jardim, meu irmão. Mas parece que tudo que vem fácil costuma não ser valorizado. Estou pregando Bíblia. Eu citei o nome de Eva aí, eu falei para você, fique ligado. Minha cunhada Gilmar, desculpe, estou vendo você ali agora. Eu apresentei o meu cunhado, pastor, eu esqueci, me perdoe. Se tem mais algum parente aí, me perdoe aí, viu? É porque às vezes ficaram caladinhos no meio do povo aí, eu esqueci, mas não esqueci totalmente não. E maravilha! Já tinha água, já tinha tudo prontinho. E aí o negócio não fica fácil não, irmão. Nunca que alguma coisa que Jeová faz é ser um propósito. E aí, ao derredor, você já sabe quem estava lá. Já estava ao derredor lá, rodando ao derredor. Já tinha lá um ser rodando ao derredor. Quem é ele? 1 Pedro 5, 7, 8. Tu é inteligente, já entendeu, o nome dele está lá. Nem vou citar aqui na tribuna. 1 Pedro 5, 7, 8. Estava rodando lá. Estava ao derredor. Rodando.
rodando. Esse negócio está muito bom aí, eu tenho que chegar para poder colocar aí uma pimenta. Está muito sambarinó. O negócio está bom. E ele é assim. Quando parece que o negócio está bom, ele chega ao derredor. E Deus veja, é teste, meu irmão. Você está na terra, está sendo testado. E daí, chegou ao derredor. E Jeová disse, olha, pode comer de tudo, mas da árvore, da ciência, do bem e do mal, novidade para ninguém, que tu não come não. Porque se tu comer, tu morre na hora. Mas essa hora de Deus é diferente da nossa. Ok. Ao derredor estava lá alguém que não conhece pensamento, mas conhece comportamento. Ele não sabe o que eu penso, não o que você pensa, mas ele está ao derredor observando, está olhando demais isso aí. Estou percebendo, está deixando de ir para a igreja, mas está o tempo todo aí. Vou chegar. Tinha culto? Tinha. Jeová todo dia passava no Éden, passava. Mas o olho estava só lá no fruto que Jeová disse, não encosta não. O inimigo disse, não sei o que passa na mente não, mas vou chegar, porque parece que está olhando demais. Chegou como se conhece por aí como pé de pano. Vou falar em outra linguagem, pé de pano conhece lá em Minas, vamos falar aqui na nossa linguagem de Bahia. Chegou com um sapatinho de algodão, você viu que você entendeu, né? Sapatinho de algodão. E chegou perto. Deus falou que não é para você comer de nada. Dessa forma. Porque já sabia que é desse jeito que alguém vai dar uma atenção. Ele queria uma atenção, porque o resto ele já sabia que era por conta do maligno. Deus disse que não é para você comer de nada, o negócio não é bater papo com o diabo. Já chegou, já repreende, já expulsa, já manda logo voltar para o sítio de algum canto e tal, que não seja aqui, nos infernos e tal, mas não, Deus falou que não. Deus disse que a gente pode comer de tudo, só não pode comer da árvore da ciência, do bem e do mal, era tudo que ele queria uma atenção. Vou te dar um exemplo, está vindo para a igreja, já está indo para a igreja, né? A igreja está te dando o quê? O que pastor está fazendo com você? Fica aí, achando que a igreja está te ajudando no quê? Isso é o diabo, querendo atenção, vem para a igreja, deixa falar o que quiser, vai gritando, seu nome é Paulo, seu nome é Silas, né? Tu é homem de Deus, deixa falar o que quiser, vem adorar, não vai dar satisfação não, tu perde a bênção. Mas foi dar satisfação, aí quando dou satisfação, aí ele lá vem, com o segundo golpe, e diz, não é bem assim, não é você, não, como é que é? Deus disse que a gente pode comer de tudo, só não pode comer do fruto que é da árvore da ciência do bem e do mal. Aí como já deu atenção para ele jogou uma segunda emboscada. Não, você pode comer. É porque Deus sabe que no dia que você comer, sua vida vai melhorar. É só você ir para a igreja que a sua vida melhora. Você vai ter mais tempo para você correr atrás de emprego, fazer faculdade, correr atrás de um concurso. Tu vai ganhar bem. A igreja não dá nada para ninguém não, rapaz. Fica aí correndo atrás de pastor, fica aí correndo atrás de igreja, fica aí no sol, fica aí sentado em banco, fica aí cuidando, ajudando, trazendo água para pregador, trazendo água para cantor e para cantora na igreja. Fica aí auxiliando pastor. Você não vai ser ninguém na vida. Vai para mundão com isso e diz, olha, porque Deus sabe que no dia que tu comer, ou seja, no dia que tu rebelar, no dia que tu não quiser mais servir ele, no dia que tu não for mais para a igreja, a tua vida melhora, você vai ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Você está atrasado na igreja, fica aí, evolui. Igreja só tem gente atrasada. Quantas oportunidades que você podia estar por aí. E você está na igreja. A igreja não faz nada com ninguém, não. Aí a pessoa está dando ouvido. O dia que tu comer, tu vai ser igual a ele. Tu vai melhorar de vida. E aí, pegou e comeu. Achou que ia cair na hora. Dura e morrer sem enterrada. Não. Tem tipo de veneno que não mata na hora. Tem tipo de picada de serpente que o camarada já cai na hora e ela tira a cabeça para não cair em cima dela. Tem tipo de picada de serpente que é depois.
O veneno causa depois. É tipo escorpião, tem tipo de escorpião, não entendo nada de escorpião. Mas já se sabe por aí das pesquisas que tem tipo de escorpião que pica uma pessoa, a pessoa já cai na hora. E tem outra, é questão de tempo para cair depois. O pecado foi assim. Comeu, morreu na hora espiritual, mas fisicamente viveu. Quantos anos que Eva viveu? A Bíblia não fala. Ah, mas o teólogo falou, amém para o teólogo, não está na Bíblia. E Adão, aí a Bíblia já fala, 930. Novidade para ninguém, você sabe disso, pode adiar. Ok, saiu de Eva. Agora vamos entrar no caso da irmã Tamar. Você leu aí sobre Tamar? Tamar está à beira de uma fogueira. Por quê? Decisão do passado. Que decisão foi essa? Ela não teve culpa. Cidadão chamado Judá, chefe de tribo, filho de seu Jacó. Jacó, você já conhece a peça, só Deus na terra. Benção boa. O nome dele é só maravilha. Depois Deus mudou para Israel, que significa príncipe que luta com Deus e prevalece ao lutar com os homens e com Deus. Novidade para ninguém. Você sabe disso, qual é o teatro? Ok. Aí a Bíblia fala que esse Tamar, ele casou com uma cidadã cananeia e teve 3 filhos. Um primeiro filho que se chamava um segundo filho que se chamava Onã e um terceiro que se chamava Selá. E daí ele casou com uma moça chamada Tamar, para ter filho. Por quê? É obrigado a ter filho? Não, mas naquela época o Messias tinha que nascer da tribo de... O Messias tinha que nascer da tribo de... Nem todos falaram. O Messias tinha que nascer da tribo de Judá. E para nascer, alguém tem que dar luz. E para alguém dar luz, quem casou tem que se virar. Você já entendeu? Você é inteligente. Só que na hora lá a Bíblia fala, Gênesis 38, que seu não quis, não. Eles não, eu vou ser pai de Messias, não vou mesmo. Se Jeová quer ser glorificado, procura outro para ser glorificado. Pode ver, Gênesis 38 está escrito, Jeová matou ele. Pode ler que está aí. Está vendo assim, Deus matou ele. Está desse jeito aí, pode ler na sua Bíblia depois. Gênesis 38, Deus matou ele. Por quê? Porque não teve filho? Não, é porque ele casou com essa finalidade para honrar o nome de Deus em Judá. Que o Messias tinha que nascer da tribo de Judá. E daí Jeová disse que tinha que nascer. E daí tem que nascer, tem que nascer. Porque se Jeová falou que vai nascer, tem que nascer sorrindo ou chorando. Ué, Jeová é ditador? Não, só tem um detalhe. Jeová é chamado na Bíblia de amor e é chamado em Deuteronômio 32, 35 de vingativo. Está na Bíblia. Eu não queria que Jeová fosse isso. Eu não queria. Está na Bíblia, tá? Como é que está aí? É só você ler. Deuteronômio 32, 35 disse Deus, minha é a vingança e eu vou vingar. Isso é Deus falando. E eu não queria que Jeová fosse isso, mas está escrito que ele é. É só ele que é dono da vingança, é só ele. Ele não quer que ninguém vinga de ninguém, ele não. Mas ele é. E é amor, ele é. Aí a pessoa escolhe. O amor é só obedecer. Se não obedecer, aí já viu o outro lado de Jeová. O Deus da vingança. Eu não queria que ele fosse, mas a Bíblia fala que ele é. Está na Bíblia. Ok. E daí? Seu morre. O pai, Judá, foi lá, casou o segundo, porque a lei do levirato. Morreu alguém, o irmão casa com a viúva. Casou com Tamar. Esse aí disse a mim, Jeová o quê? Jeová quer que eu seja o canal para o nome dele ser glorificado? Não vou não. Aí não teve também não. Jeová está escrito na Gênesis 38, matou esse também. Seu Judá chegou e disse, olha, está morrendo filho meu demais. Já morreu um e já morreu o segundo. E o último que eu tenho, eu estava Selá. Olha minha filha, volta para a casa do seu pai, senhorita Tamar. Fica lá na casa do seu pai. Quando o Selazinho, ele crescer, eu caso você e ele, pronto, resolveu o problema. Seu Selá foi, ficou na casa do pai. A Tamar foi para a casa também dos pais dela. E ela esperou. E palavra de crente tem que ser sim, sim. Seu Judá esqueceu que ele era crente. Ele prometeu que quando o menino crescesse, ele ia casar com Tamar. E quando o menino cresceu, a Bíblia fala que ele não quis casar o menino com Tamar. E era obrigado? Não era não, mas ele prometeu, em palavra de crente, é sim, sim. Não. Aí como ele não casou, a Bíblia fala do nada, meu irmão. Eu só não sei se dá para crer que existe coisa do nada, mas do nada, tem um propósito, eu não sei qual. A mulher de Judá morreu, do nada. Judá ficou chorando, sem saber por quê. Punição de Jeová.
Ah, mas por quê? Porque ele tinha que cumprir o que ele prometeu. O crente tem que aprender que a palavra dele é sim, sim. É melhor que não prometa. E se prometer, é melhor que cumpra. Judá ficou viúvo. Essa nora chamada Tamar ficou sabendo. Ela correu lá para uma quina, lá na fazenda, lá na roça. E você depois lê lá Gênesis 38 para tu entender o detalhe, porque não dá para contar detalhe na tribuna, não. Vou só falar do resultado. Aí a Bíblia fala que daqui a pouco ela está grávida. Aí, quando está grávida, a Bíblia fala que seu Judá fez lá, logicamente, uma justiça, entre aspas, e disse: olha, ela deveria esperar eu casar ela, mas já que ela está grávida, faz uma fogueira. E está escrito que ele disse assim: traga ela para que ela seja queimada viva. Eita, Judá justiceiro. Quando trouxe ela para ser queimada viva, ela disse: eu tenho uma última palavra. Tem, antes de morrer, diga a sua última palavra. O pai da criança está aqui, viu? Vai ver? O pai da criança está aqui perto de mim. Não está. Vou dar prova. Olha aqui. Aí deu uma prova: cajado de Judá, lenço de Judá e bordão de Judá. E aí, seu Judá, agora tu vai pular na fogueira, porque tu fez a fogueira, foi para queimar ela. Agora tu é ocupado, tu vai pular na fogueira. Ele cai de joelho e fala: me perdoe porque ela agora é justa. Olha o perdão entrando aí. Falei de Tamar, escapou da fogueira por nada. E finalizando, falando de um outro nome, de uma mulher chamada Rebeca. Rebeca, falando de decisão, com 2 filhos. O nome de um filho se chamava Esaú, e o outro se chamava Jacó. O marido, chamado Isaac, está escrito na Bíblia que ele amava Esaú por causa da comida da caça, e Rebeca gostava de Jacó por causa da cozinha. Ele era menino doméstico, ajudava ela, quem sabe, lavar um prato, lavar uma louça, fazer, quem sabe, um café, não sei que tipo de café que tinha na época, passar um pano em casa, ajudava ela na área doméstica. Então ela gostava. Esse aqui é Jacó. Jacó é gente boa. E o pai diz: não, gente boa mesmo, que eu gosto de Esaú por causa da casa. Aí ficou nessa. Jacó era amado por Rebeca, e até mesmo Esaú amado por, logicamente, Isaac. Aí o tempo foi se passando, e por causa disso chegou no dia de receber a bênção. E quando chegou o dia de receber a bênção, a Bíblia diz categoricamente que quando chegou o dia da bênção, Isaac chamou logicamente Esaú, que ele gostava de Esaú, e disse: olha, vai lá logicamente para a fazenda, vai procurar lá uma caça e faz uma comida que eu quero comer, para que a minha alma te abençoe. Aí agora Rebeca chamou Jacó e disse: vem cá, Jacó, eu acabei de ouvir seu pai falando logicamente com seu irmão, e eu sou sua mãe, meu filho, eu não vou deixar seu irmão tomar sua bênção, não. Você é o queridinho da mamãe. Cuidado com a decisão do sacado, cuidado, ore antes de tomar a decisão. Mas só que Rebeca, ela, não sei, parece que não orou, não. Aí chamou lá Jacó e disse: olha, você é o queridinho da mamãe, eu quero te ajudar, viu? Olha, depois você não precisa falar nada, não. Corre lá no quintal, vai, meu filho, vai lá, corre no quintal, pega um cabrito, pega a cabra, traz pra mim, deixa comigo. Ai, não, mas olha que eu tenho, não preocupa, não me questiona, não, vai lá. Aí foi lá no quintal, trouxe um cabrito e trouxe logicamente o quê? Trouxe lá logicamente uma cabra, e daqui tirou o pelo e colocou sobre Esaú, que era liso, ou seja, colocou sobre Jacó, que era liso, ele ficou peludo, e daqui a pouco ele chegou com a comida, chegou diante de Isaac, sem saber de nada, apalpou, abraçou e disse: olha, sua voz é voz logicamente de Jacó, mas seu pelo é pelo logicamente de Esaú, mas eu vou te abençoar. Abençoe ele com todas as sortes de bênção celestial, e disse: eu te abençoo, Jacó, ou seja, eu te abençoo, Esaú, com todas as sortes de bênção. Tu é abençoado aqui na terra, tu é abençoado nas fazendas, tu é abençoado na cidade, tu vai ser abençoado na igreja, tu vai ser abençoado se sair da igreja, tu vai ser abençoado logicamente se tiver no trabalho, sair da igreja para trabalhar, se tu logicamente estiver na faculdade, estiver na escola, tu é abençoado. Aonde tu pisar planta do pé, tu é abençoado. Eu te abençoo. Se tu estiver debaixo de chuva, você está abençoado. Se tu estiver debaixo do sol, você está abençoado. Você está abençoado em todo lugar. E Jacó ficou renovado, e Jacó ficou feliz. Quem é que não quer bênção? Quem é que não quer ser abençoado pelo seu pastor? Quem é que não quer ser abençoado pelo seu pai? Quem é que não quer ser abençoado pela sua mãe? Quem é que não quer ser abençoado pela sua esposa? Quem é que não quer ser abençoado pelo seu esposo? Quem é que não quer ser abençoado pela sua família? E Jacó foi abençoado, saiu abençoado. Aí horas depois, quem foi que veio? Veio Esaú agora pediu bênção, pai. Eu sou Esaú, meu filho, se tu é Esaú, tu perdeu a bênção, porque veio um aqui anteriormente que disse era você, e logicamente pegou a sua bênção. Tu está sem bênção, não, meu pai? Ô, meu pai, me abençoe, não te abençoe, não. E ficou nessa crise toda, e a Bíblia fala que entrou dentro do coração de Esaú um negócio chamado ódio. O dia que minha mãe morrer,
meu pai morrer, eu vou matar Jacó. E Jeová, vendo isso, livrou Jacó das garras de Esaú. Jacó foi para Padã Arã. E Esaú ficou por ali, procurando um meio de tentar prejudicar. E ele foi casando só com gente que não prestava, Reteia, uma outra chamada Ismaelita, Malate, foi casando com aquela gente dos Eteus, dos Heveus, tudo para poder provocar a mãe, porque ele sabia que o ponto fraco da mãe era, se logicamente tivesse noras que fossem Reteia, Zeveia, gente dos cananeus. E ele foi casando com Cananeia, Eveia e Eteia, e tal, e a mãe foi sentindo desgosto, e Jacó, escondido, foi lá para a serra, logicamente bem distante, e quando voltou, já voltou logicamente com seus 12 filhos, que são chamados logicamente de Rubem, Simeão, Levi, Judá, Gade, Azé, Efraim, Manassés, e foi voltando logicamente com esses filhos todos, assim falando de Jacó, José e outros filhos de Jacó. A Bíblia fala que de repente houve uma reconciliação de Jacó com Esaú, pedindo de perdão, só que o passado depois, ou seja, o futuro, nos mostra que aquela vingança ficou aplacada. E aí mais na frente, a Bíblia fala que Esaú casou, ou seja, teve um filho chamado Elifas, e esse Elifas casou logicamente com o pessoal de Seir, e uma das filhas de Seir lá, o nome dela era Tina, que casou com Elifas, gerou um filho chamado Amaleque. Então se tu pensa que os descendentes de Esaú, chamado Edomitas, era gente ruim, que era mesmo, já pensou os outros primos lá dessa raça, que se chamava Amaleque. Amaleque aparece na Bíblia, no livro até mesmo de Êxodo, capítulo 17, versículo 8, como a Bíblia fala que ele era logicamente traiçoeiro. Quando Israel precisou de água, Amaleque ofereceu espada. Quando Israel precisou de comida, Amaleque ofereceu traição. Aí Deus diz: olha, eu faço um decreto, isso foi Deus falando para Moisés e para Josué, que enquanto tiver amalequitas na terra, Jeová, que sou eu, isso é Deus falando, vai fazer guerra contra Amaleque. Enquanto tiver geração de amalequita, Jeová vai guerrear contra Amaleque. E o tempo foi passando, aí entra o que? 1 Samuel, capítulo 14, versículos 47, 48, 49, fala dos amalequitas, que Deus mandou Saúl, logicamente, matar, matou uma parte, mas não matou tudo. Aí entra lá, logicamente, 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 até o final do capítulo 15 de 1 Samuel, Deus mandou novamente Saúl matar os amalequitas. Ele não mata todos os amalequitas. Aí lá na frente, em primeiro livro de Samuel, capítulo 27, que é o capítulo todo, Davi matou uma parte dos amalequitas. Livro de 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 a seguir, novamente Davi mata uma outra parte dos amalequitas, mas nunca que os amalequitas era de tudo destruído. No Salmo, logicamente 83, versículo 6 a seguir, fala de amalequita. No livro de Números, fala de amalequita. Deuteronômio 25 e 17, fala de amalequita. Na maior parte do Antigo Testamento, fala de amalequita. Agora, para finalizar sobre a amalequita, você vai abrir depois lá no livro de Sete, capítulo número 3, versículo 1, fala de um cidadão, o último dos amalequitas, chamado Amã. Amã, ele era filho de Amedata, descendente dos reis amalequitas, que se chamava Agagita. Esse Amã fez uma trama para acabar todos os judeus, e você já sabe o final, para não entregar o microfone já. Fez uma trama. Ele só precisava de um motivo para matar os amalequitas, ou seja, para matar os judeus, porque ele sabia que por causa dos judeus, todos os reis dos amalequitas foi tudo despedaçado. Só o profeta Samuel, ele pegou um dos reis de Amaleque, ou seja, Agag, e despedaçou do alto da cabeça para tudo pé, cortou igual tomate na salada. Foi isso que aconteceu com os reis de Amaleque, os reis amalequitas. E aí a mãe guardou vingança, só queria saber aonde que tinha judeu para ele logicamente usar, logicamente o seu abuso de poder. Descobriu que judeu, Mardoqueu era judeu, e ele tem parente também judeu, a raça dele toda era de judeu. Então vou matar todo mundo. Usou a vingança, usou o poder, falou com o rei Assuero dizendo: olha, eu tenho 10.000 talentos de prata, se tu deixar eu matar Mardoqueu, matar judeu, aonde tiver crente aí, eu quero exterminar esses crentes judeus tudo, eu quero acabar com essa raça de crente, eu não quero saber de aleluia que dentro desse império de Suzã, eu não quero saber de glória a Deus, porque judeu sabe falar aleluia, judeu sabe falar glória a Deus, judeu ora de manhã, judeu ora meio-dia, judeu ora quando bebe água, judeu ora quando vai trabalhar, judeu ora quando volta do trabalho, judeu ora quando vai dormir, judeu ora quando vai levantar, judeu ora por tudo, pelo que bebe, pelo que come, pelo que vai, pelo que vem. A
com todos os tipos de judeu. A Bíblia fala que ele marcou uma data, a data 13 no segundo, 12º mês, que é o mês de Adar. A Bíblia fala que estava tudo pronto para matar os judeus, mas uma coisa que ele não esperava é que Jeová tinha escolhido uma moça virgem, essa moça virgem canadinha, cujo nome era Radassa, cujo nome também era Esther, ela casou com o imperador. Ele não sabia, como diz por aí, que Jeová tinha uma carta na manga, ou seja, que Jeová tinha uma provisão, ou seja, que Jeová ia desfazer as obras de Satanás. Amã não sabia que não se pode mexer com o crente, Amã não sabia que não se pode mexer com o pastor, Amã não sabia que não se pode mexer com o filho pastor, Amã não sabia que não se pode mexer com o mulher pastor, Amã não sabia que não se pode mexer com a igreja, Amã não sabia que não se pode mexer com a menina dos olhos de Deus. Se o diabo tentar mexer com você, é destruído. Qualquer levante contra qualquer crente aqui, Arabachuri que canta, Jeová se levanta do trono para te defender, Jeová levanta do trono para defender sua mulher, Jeová levanta do trono para defender seu marido, Jeová levanta do trono para defender seu filho, Jeová levanta do trono para defender sua filha, Jeová levanta do trono para defender seu pastor, Jeová levanta do trono para defender seu pai, Jeová levanta do trono para defender sua mãe. Seja lá levante que se levantar, Jeová vai se colocar de pé em sua defesa. Então Amã não sabia com quem estava mexendo. O negócio é amanhã matar, onde tiver quem mata tudo. E esse Amã, que era o último dos amalequitas, chamado Amedata de Agagita, Amalequita, estava escondido debaixo do nariz de todo mundo e ninguém sabia. Estava escondido, estava pertinho, era um inimigo oculto que estava escondido, pertinho, e ninguém via. Só que depois ele mostrou as unhas. E quando ele mostrou as unhas, Jeová disse: era isso que eu queria, Amã. A mulher de Amã ficou sabendo de todas as unidades de Amã e disse: Amã, você está mexendo com quem? Eu estou mexendo com o judeu. Não mexe com o judeu não, tu vai morrer. Eu estou mexendo com o crente, não mexe com o crente não, que tu morre. Crente tem a proteção do Deus eterno, Amã. Isso foi a mulher dele falando. Isso está no livro de Esther. Pode procurar aí nos 10 capítulos, que você vai achar aí nos capítulos a mulher dele, chamada Zeres, falando com ele: não mexe com o crente não, que tu é um homem morto, tu vai morrer. Não mexe com o judeu não, porque quem mexe com descendência de Abraão está morto. Tu está morto, tu está acabado. Eu disse: sou nada. Olha, só para você saber, a rainha já me convidou, viu? O rei já mandou me convidar. A rainha mulher dele me convidou. Eu vou comer no banquete, então faz o seguinte: já que você vai para lá, você não vai pedir com o meu conselho, né, mano? Então tu já faz uma forca lá para comprar mais do que eu, já certifica que ele vai morrer, porque se não morrer, tu morre, viu? Aí fez lá uma forca de 25 contos de altura, e daí, ou seja, foi 50 contos de altura, depois você dá uma olhada lá, ou foi 25 ou foi 50, eu só sei que era muito alta a forca, faz logicamente para enforcar, mas não demora não, enforca esse crente amanhã, viu? Ele já vai lá para o palácio, ele correu para o palácio, aí o rei passou a noite toda sem dormir, pegou as crônicas, tentou ler, Jeová dizendo para ele: essa noite eu quero te revelar algo. Quando ele abriu as crônicas do rei, ele viu lá que um crente chamado Mardoqueu tinha livrado ele da morte. Ele chamou alguém e disse: o que foi que fez com esse crente chamado Mardoqueu? Não fez nada. E quem é que é o pai? Olha, acabou de chegar Amã, só que o rei não sabia que Amã tinha chegado para pedir a cabeça de Mardoqueu para enforcar, e não sabendo Amã que quem mexe com o crente assinou a sentença de morte, quem mexe com o pastor assinou a sentença de morte, quem mexe com ovelha assinou a sentença de morte. Não pode mexer com o menino dos olhos de Deus, não pode mexer com o ministério, não pode mexer com você, não pode mexer com sua esposa, não pode mexer com seu esposo, não pode mexer com sua filha, não pode mexer com seu filho. Quem toca em você toca na menina dos olhos de Deus. Deus disse que você é a menina dos seus olhos, só que a mãe ignorou isso. Aí a mãe disse: vamos fazer a forca, foi lá para o Ressuero. Ressuero perguntou para ele: Amã, já que você está aqui, eu tive uma ideia, o que é que eu posso fazer para um homem que o meu coração agrada? Aí a mãe falou assim: olha, rei, tu pega a tua coroa, tu pega as suas vestes, tu pega o teu cavalo, pega tudo quanto melhor, e pega o seu melhor príncipe e bota para poder puxar esse homem e gritar em toda a cidade dizendo: assim que deve fazer para o homem em cuja honra o rei sagrada. Aí o rei disse: que bom que você falou, tu vai agora imediato pegar o judeu Mardoqueu. É um crente mesmo, mas eu não gosto dele, não interessa se você gosta, pega ele agora, coloca ele sobre o cavalo e tu vai puxar ele em toda a cidade e gritar, vai gritando dizendo: assim se faz com o homem em cuja honra o rei sagrada. É assim que se faz com o homem em cuja honra o rei sagrada. É assim que se deve fazer ao homem em cuja honra o rei sagrada. É assim que se faz com o homem em cuja honra o rei sagrada. Após tudo isso, Amã correu, escondeu, colocou o pano na cabeça. Daqui a pouco os guardas do rei dizem: olha, tem um
imaginando. Ele disse: hoje eu vou dar um trombo no judeu Mardoqueu. Foi lá pro palácio. Aí quando foi lá pro jantar, o rei perguntou: Rainha Esther, o que tu queria falar de tão importante? Ela disse: rei, eu só tenho um pedido pro senhor. O que foi, minha filha? Eu quero pedir que o senhor deixe eu ficar viva. Mas quem é que está te matando, minha filha? Não, por favor, deixa eu ficar viva. Não deixa eu me matar, não. Tem alguém aí, rei, que quer me matar. Quem, minha filha? Tem alguém que quer matar minha família toda do judeu. Já tem uma data marcada para matar minha filha e para matar toda a minha descendência do judeu. Não, minha filha, tem sim, rei. E foi o senhor que assinou com o seu Mandeu. E quem foi? É esse homem que está do lado do senhor, chamado Amalequita Amã, chamado Agagita Amã, filho da Medata Agagita. Aí Amã caiu de joelho, pedindo perdão, roubou, não deixa me matar não. Alguém gritou: olha, rei, e ele fez uma forca de um dos côvados para enforcar Mardoqueu. Aí o rei disse: enforca ele nessa forca. Acabou com a descendência dos Amalequitas. Não tem mais na Bíblia nada que se fala de Amalequita, nada que se fala mais dos Amalequitas e nem dos Agagitas. E finalizo citando João Evangelho, capítulo 19, versículo 25, sobre a cruz. Lá na cruz, Deus resolveu todos esses problemas que eu citei. Problema do passado, problema do presente. Alguém que tomou uma decisão errada, alguém que fez algo que não era para fazer, agora estava com a culpa na mente, estava com a culpa na consciência. Deus mandou seu filho lá para a cruz do Calvário, e a mãe dele estava lá ao pé da cruz, as irmãs dela estavam lá, e muita gente estava lá. Lá na cruz é o meu espelho, é o seu espelho. Toda vez que você lembrar que você vai morar no céu, que eu vou morar no céu, você lembra da cruz. Porque a cruz é lá na cruz, é por causa da cruz que meu nome foi escrito no livro da vida. É por causa da cruz que seu nome foi escrito no livro da vida. É por causa da cruz que hoje eu estou aqui bonitinho pregando a palavra, e você também está aí bem aparentado, bem aparentada, para dar glória, aleluia. Foi por causa da cruz. Se não existisse cruz, só existiria inferno. Se Jesus não morresse na cruz do Calvário, eu já estava no inferno, e você também. Toda a minha família já estava no inferno, a sua família também. Mas foi por causa da cruz de Cristo que hoje eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Você tem seu nome escrito no livro da vida. O nome de sua esposa está escrito no livro da vida. O nome do seu esposo está escrito no livro da vida. O nome do seu filho está escrito no livro da vida. O nome da sua filha está escrito no livro da vida. O nome do seu pastor está escrito no livro da vida. O nome das suas filhas e filhos está escrito no livro da vida. O nome da sua família está escrito no livro da vida. Tudo por causa da cruz. Para passar o microfone. Se não existisse cruz, tirando Jesus, não sobrava um. Todo mundo ia no inferno. Todo mundo. Tirando Jesus, todo mundo da Bíblia ia para o inferno. Tirando Jesus, todo mundo da Bíblia? Sim. E o profeta Elias que subiu, ia descer. Ele não pode se salvar a si mesmo. E o profeta Enoque que subiu, ia descer, não tem poder de salvar. Tem não, pastor? Atos capítulo 4 e 12. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome pode salvar, a não ser o nome de Jesus Cristo. Não existe salvação em mais ninguém, é só Jesus. Pastor, mas os dois já estavam dentro do céu. Se Jesus não morre, descia. Como que eles desciam? Igual um cheque pré-datado. Dá um cheque, fala, o dinheiro está vindo aí. E se não vir um cheque, ou seja, se não vir o dinheiro, para cobrir o cheque faz o quê? O cheque volta. Jeová disse: estou colocando 2 profetas sem provar a morte aí no céu. Estou colocando 2 profetas sem provar a morte no céu. Para dar certeza que a cobertura está vindo aí. É tão certo que Jesus ia morrer e ressuscitar, que já tem 2 vivos lá em cima. Mas eles não tinham poder de ficar lá em cima se Jesus não morrer. Mas já era certa a morte de Cristo e a ressurreição. E se Jesus não morre, estou te dando um exemplo. Ele já morreu e ressuscitou. Então estou te dando um exemplo. Se não morre, não ressuscita os 2. Se foi os 2 dessa, é igual o cheque pré-datado. Deu cheque, dinheiro está vindo aí para cobrir. Não cobriu não, o cheque volta. É o cheque maranata, voltará. Graças a Deus. Os 2 profetas foram para dentro do céu, Jesus para a terra. Aí você vai lá para o livro de Mateus.
Lê lá os capítulos todos que você vai ver lá. E no livro de Lucas 17, 18, você vai ver lá na transfiguração. Você vai ver o que foi que Elias falou no ouvido de Jesus, no ar. Você viu aí? Está aí, Lucas. Na transfiguração apareceu profeta Elias e Enoque. Ou melhor, Moisés. Profeta Elias e Moisés apareceu na transfiguração. E Elias chegou perto do ouvido de Jesus e falou algo. Está aí no livro de Lucas. Depois você lê, você sabe disso. Está aí na sua Bíblia. Está escrito bem assim. E Elias